Neste vídeo, apresento a edição de julho de 1988 da revista Panorama, que tem como destaque a Fórmula 1. Esta edição de julho de 1988 é referente ao ano 26, número 246 da revista Panorama, e traz na capa a imagem de um Fórmula 1, com o título O Ronco das Máquinas Sedutoras. Já na parte interna, temos aqui as informações editoriais. Para esta edição em si, temos a tiragem de 30.000 exemplares. E na seção Panorama Registra, temos aqui algumas fotos de uma convenção de concessionários do mundo inteiro que foi realizada no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Um evento este que reuniu 300 concessionários que tiveram a oportunidade de visitar um novo campo de provas naquele estado e participaram de algumas reuniões. Nesta foto de cima, temos o André Beer, à direita, então vice-presidente da GM do Brasil. Ao centro, o Sr. Wang Jack Conway, maior concessionário da organização em Taiwan. E o último à esquerda, o Barton Brown, do IES, que é o International Export Sales, ou Corpo Internacional de Vendas da General Motors. E nesta foto abaixo, da esquerda para a direita, temos o Peter Pessel, do IES, André Beer, Jack Way, Peter House, gerente de exportação da GM do Brasil, e Kira Yako, também do IES. A outra informação no Panorama Registra é referente a um prêmio que a GM recebeu por ajuda à comunidade. Prêmio concedido pela Câmara Americana de Comércio, Prêmio ECO de 1987. Já a primeira matéria da revista tem como tema aposentadoria, e o título é Aposentado sim, porém ativo. Tem como início o seguinte texto: um certo medo, ansiedade e insegurança são sentimentos próprios de uma pessoa quando se aproxima a época da aposentadoria. As razões diferem de indivíduo para indivíduo, mas a situação econômica é a que mais pesa na criação do fantasma da vida pós-trabalho. Pensando nisso, especialistas brasileiros em recursos humanos já estão articulando programas de orientação para empresas, no sentido de prepararem seus funcionários e familiares para a aposentadoria. Trata-se de um preparo emocional e também profissional, porque nem mesmo afastados, eles continuam dando sua parcela de contribuição técnica para o aperfeiçoamento industrial. E aqui tem uma entrevista com uma psicóloga e também com o diretor de uma empresa de consultoria. E ao longo da matéria tem também alguns relatos de pessoas que se aposentaram e continuaram de alguma forma prestando serviço, contribuindo com a empresa com que trabalharam. E também tem a história aqui do Antônio Lacieri, que é esse senhor aqui, que trabalhou por 46 anos na GM como supervisor do departamento de importação de peças e depois de aposentado entrou na faculdade de Direito e nesse período pós-GM passou a exercer a função de advogado. Temos aqui uma citação de cada um dos três personagens também. A primeira é do Sr. Nelson, que fala: antes de aposentar, é preciso a autoconscientização, preparando-se pelo menos 5 anos antes, financeira e emocionalmente. Também aqui do Lancieri: os aposentados sempre sofreram um decréscimo em seus benefícios, além de serem marginalizados, tendo de viver modestamente após tantos anos de trabalho. E por último aqui do Sr. Janos: é uma transição forte, temos de aceitar nossas limitações físicas, mas nunca nos acomodarmos. Basicamente essa matéria fala
sobre como é a vida depois de aposentado, né? Tanto na questão financeira como pessoal, né? Para evitar que a pessoa venha a definhar e aproveite corretamente os anos da vida depois de tanto tempo trabalhando e contribuindo com uma certa empresa. Aqui temos então a principal matéria dessa edição, com o título O Ronco das Máquinas Sedutoras. E tem como introdução: os mecânicos fazem os últimos acertos nos motores para dar início a mais uma corrida. Os amantes da Fórmula 1 se ajeitam em suas poltronas diante da TV ou mesmo enfrentam o sol e a chuva inesperada dos autódromos. São muitos os fatores que envolvem o espetáculo que vem se transformando, ano a ano, numa corrida especial, em que a velocidade quase chega a ser incompatível com os reflexos humanos. Justamente para mostrar o que está por trás da Fórmula 1, esta edição da Panorama aborda sua história, seus pilotos, a infraestrutura necessária para seu desenvolvimento e a posição do Brasil no esporte, que aumenta a cada dia o número de aficionados. Eu não conheço muito da história da Fórmula 1, sei que aqui tem algumas imagens de alguns pilotos. Eu reconheço aqui o Senna e também aqui uma imagem do grid de largada em Jacarepaguá. Aqui na matéria em si tem um pouco da história da Fórmula 1, falando de alguns dos principais pilotos, começando aqui pelo Juan Manuel Fangio, que foi um dos mais famosos aí e é um argentino. Em seguida, começa aqui alguma descrição já sobre pneus e motores, e inclusive cita que no ano de 1977 a Renault trouxe o primeiro motor com turbo para a Fórmula 1, passando aí de 510 HP para 1.200, o que gerou aí protestos da Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, que inclusive chegou a proibir aí o uso de motor turbo no ano seguinte a essa revista aqui, que é 1989. E aqui fala sobre o dinheiro, né, como a Fórmula 1 era e ainda é um esporte caro. Tem até algumas informações de valores: $200 mil um motor turbo, 40 mil uma caixa de velocidade e 200 mil um chassi. Então é muito dinheiro. E é que fala também que no final dos anos 60 as equipes começaram a colocar propagandas nos veículos para ajudar a reduzir os gastos, né? E também fala aqui sobre as divisões dos prêmios nas corridas. O piloto da pole recebe 10%, enquanto o segundo apenas 2%. Enfim, algumas informações aí de bastidores de Fórmula 1. Aqui falando dos 15 anos do GP Brasil, aqui para essa edição específica foi no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E aqui fala dos grandes vencedores, né? O Emerson Fittipaldi em 73 e 74 e o José Carlos Pace em 1975. E aqui vai citar também outros brasileiros que participaram da Fórmula 1 e estranhamente fala muito pouco do Ayrton Senna, né? Que começou na Tola, uma equipe pequena, estreando no Grande Prêmio do Brasil em 84. Disputou 62 GPs, ganhando de Portugal, Bélgica em 85, da Espanha e Estados Unidos em 86 e de Mônaco nos Estados Unidos em 87, sempre pela equipe da Lotus. Eu não tenho outras edições posteriores a essa, mas no ano de 88 o Senna foi aí campeão da Fórmula 1, venceu o Grande Prêmio do Japão no dia 30 de outubro de 88 e sagrou uma corrida antes da final do campeonato, já se sagrou campeão da Fórmula 1. E eu sei disso porque eu nasci no dia 31 de outubro, ou seja, um dia depois que o Senna teve o seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. E já que a matéria cita Lotus, aqui tem um pequeno destaque falando sobre Lotus e GM unindo tecnologias, né? A GM adquiriu o grupo Lotus
em 1986, a Lotus, que é uma marca inglesa, e desenvolveu algumas pesquisas e chegaram a alguns resultados aí bem positivos, não apenas na criação da suspensão ativa, que já vou mostrar em outra matéria, como ainda de um novo tipo de carro que já era comercializado nos Estados Unidos. No caso aqui, esse Lotus Spirit Turbo, versão aqui de 88. Esse carro teve algumas modificações, como para-choques resistentes a pequenos impactos, integração da entrada de ar, novas janelas laterais, mudança na curvatura do para-brisa e um acabamento aerodinâmico das portinholas da entrada do tanque de combustível. Falando de motor, esse carro possui um motor entre eixos de alta compressão, com 2.174 cm3, 16 válvulas, duplo comando de válvula e 215 HP a 6.250 RPM, com torque de 220 libras a 4.250 RPM e utilizava uma transmissão aí de 5 marchas. Além deste carro, a união com a Lotus aí favoreceu o desenvolvimento do Corvette Indy, com alguns recursos incorporados aí da Lotus, gerando aí uma transferência de tecnologia. Com isso, o sistema motriz do Corvette era fornecido pela Lotus, além de uma suspensão ativa derivada da utilizada pela Fórmula 1. Logo em seguida, tem uma matéria explicando o que é a suspensão ativa, né? Suspensão ativa, o futuro chegou. A Fórmula 1 trouxe uma novidade tecnológica sem precedentes à suspensão ativa, controlada por computador, desenvolvida pela Lotus. Com ela, terminam os problemas com impacto e oscilações causados mesmo por estradas à primeira vista intransitáveis. Conforto e segurança são marcas registradas desta nova invenção automobilística. E aqui algumas imagens, né? Lotus e Corvette Indy, limite para desempenho para dirigir em estradas públicas. Uma curva bastante fechada, numa mesma velocidade, dois veículos, um com a suspensão ativa consegue fazer a curva normalmente e o outro acaba aí saindo da pista. E finalmente uma sequência de slalom, novamente um veículo com e outro sem o sistema de suspensão inteligente. Obviamente o carro sem o sistema tem mais dificuldade para executar as manobras. Aqui tem alguma descrição de como funciona o sistema, que foi desenvolvido pela Lotus, e o Senna fez aí os primeiros testes em 1987 no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio, com um protótipo da Lotus 99 Turbo, e o sucesso foi total. Então essa tecnologia que nasceu na Fórmula 1 e na época estava migrando para os veículos de produção em série, ainda os veículos mais caros e super esportivos. Aqui temos uma matéria falando sobre alimentação, o mito da alimentação perfeita, cita aí várias doenças que podem ser causadas por uma má ou falta de alimentação adequada, né? E o que seria alimentar-se corretamente? É possível fazê-lo de forma racional e econômica? Questões como essa são abordadas nas próximas páginas. Basicamente, falando sobre algo que a gente vive até hoje, né? A questão de disciplina na alimentação, alimentação saudável, prática de exercícios, fala um pouco também sobre desperdício de alimentos. Então aqui tem uma entrevista com uma nutricionista, a Lilian Kubail, e também com a Midori Ishii, que era a coordenadora do curso de nutrição da USP, Universidade de São Paulo. Então é uma matéria interessante, fala sobre balancear corretamente a alimentação, evitar desperdícios, fala também sobre o aspecto sociocultural, onde a gente acaba se influenciando pela mídia e se alimentando com alimentos que a gente costuma ver propaganda na TV, que não são aí os mais recomendáveis, pensando na saúde e na evitar doenças no futuro, né? Então é um dilema que a gente vive até hoje na nossa vida,
e já foi discutido aqui há mais de 30 anos atrás por esta matéria. Aqui uma página dedicada ao relógio de ouro. Para quem está familiarizado com a GM, sabe que a GM entrega um relógio de ouro aos funcionários que cumprem 25 anos de trabalho na empresa, ou seja, um quarto de século. No caso aqui, o então presidente Robert Stone está entregando o relógio para alguns funcionários como agradecimento, né? Então, tem uma foto com cada um dos funcionários. Vou tentar passar aqui, de repente alguém conhece essas pessoas, é um parente. Fica aí o registro dos funcionários que receberam relógio de ouro em 1988. E ao longo dos próximos vídeos vou ter a oportunidade de compartilhar diversos outros eventos como este, alguns que geram até muito mais fotos, até anexos à revista específicos do relógio de ouro. E em algum momento também a gente vai ter uma matéria que fala mais sobre a história do relógio de ouro. Aqui uma matéria mais corporativa, né, com informações internas da GM, falando aqui sobre o PEQ, ferramenta educacional do PAQ, falando que em maio de 1988 marca na história da GMB um passo decisivo, quando lançamos um dos maiores, se não o maior programa educacional de conscientização voltado para a qualidade de que se tem notícia, dando início a uma transformação cultural interna voltada para a filosofia de se fazer o nosso trabalho corretamente já na primeira vez. É uma filosofia que a GM carrega aí até hoje, né? Com alguns aperfeiçoamentos, mas desde sempre faz parte aí da cultura da GM. E também aqui algumas imagens da segunda caminhada de qualidade em São José dos Campos. O texto cita aqui, dando continuidade ao que denominamos caminhadas da qualidade, a nossa diretoria visitou em maio último as áreas de prensas, montagem do chevette e montagem dos caminhões de São José dos Campos. Durante o passeio muito descontraído, vários locais onde ocorreram melhorias da qualidade foram visitados, onde os próprios funcionários puderam fazer as apresentações. Alguns momentos da trajetória podem ser vistos nas fotos. Então aí algumas fotos, né, da diretoria caminhando pela fábrica, aqui um funcionário fazendo a apresentação, outra funcionária apresentando algum tema, mais um funcionário fazendo sua apresentação, e aqui a última foto dessa matéria. E para fechar essa edição, tem uma matéria aqui que vai muito de encontro com a ideia desse projeto aqui, que é compartilhar as histórias da revista, né, e preservar memórias. Então, essa matéria aqui, na introdução, temos aqui: vale a pena conversar com pessoas idosas que têm boas lembranças de suas vidas, memorizadas com carinho e passadas para gerações que as rodeiam. É o que acontece com Vicente Miciaschi, 90 anos, ex-funcionário e admirador da General Motors do Brasil, que conta entusiasmado sua juventude e os anos de ouro vivenciados na empresa. Então tem duas fotos antigas aqui, uma em uma fazenda na cidade de São Sebastião do Paraíso, a fazenda Olho d'Água, onde o seu Vicente apresenta um caminhão Chevrolet 4 marchas carregado de café, no ano de 1928. E aqui uma outra foto na cidade de Santos, o seu Vicente com alguns amigos na praia, a bordo aí do seu Auckland. Vou até ler a matéria porque é interessante aqui e preserva também a história, né? Não apenas lúcido, mas dotado de uma memória extraordinária, capaz de fazer inveja a um garoto de 15 anos, Vicente de sentir saudades do tempo em que trabalhou na GM, segundo ele, uma grande empresa, das noitadas com os amigos, das corridas de carro na Paulista, dos campeonatos de remo e natação no Rio Tietê e das viagens que fazia a trabalho. Gesticulando, como é comum aos italianos, este senhor fala que entrou para a General Motors quando ela aqui chegou, em 1925, como inspetor de vendas, ajudava nas convenções para os agentes do Brasil todo, desenvolvia argumentos de venda e visitava as cidades do interior, demonstrando os novos lançamentos.
Fazia questão de mostrar pessoalmente aos fazendeiros a potência de um Chevrolet 4 marchas, carregado com mais de 30 sacas de café em grão, morro acima, sem dificuldades, ou um caminhão de pedras. Com satisfação, ele recorda ter pedido para trabalhar na linha de montagem da fábrica, aprendendo a montar do chassi ao carburador, para assim poder vender melhor o produto Chevrolet. Quando lançaram o Pontiac, recebi prêmios 2 anos seguidos por vender acima da previsão. Os prêmios vieram dos Estados Unidos e os elogios do presidente mundial também. O carro abafou e enfeitava os carnavais com desfiles alegóricos pela Avenida Paulista. Naquela época, usávamos um carro para as vendas durante 15 dias ou um mês, depois o vendíamos, saindo com um novo. Também com aquelas estradas, lembra. Vicente diz que o Buick era o veículo preferido por seu capô comprido, frente ampla e imponente, mais esportivo e vistoso. Os fazendeiros eram os melhores clientes, pois ficavam com o caminhão e o carro de passeio. Certa vez consegui superar a meta de vendas do Pontiac e recebi um prêmio de 1.800 contos de réis. Era uma fortuna. E comprei uma propriedade. Fica feliz ao reviver os tempos que viajava Brasil afora. Todo garboso comenta, era o galã das mocinhas quando chegava a uma cidade pequena, carro novo, lustroso, de terno, máquina de escrever sobre o capô, usava para bater relatórios de visitas e vendas. Elas pensavam que eu era muito rico, fazendeiro ou prefeito, e com isso arrumei muitas namoradas, uma em cada lugar. Só até o casamento. Casei com 47 anos e sosseguei com a Domingas, brinca Vicente. Outra recordação que o faz vibrar é uma viagem a Ribeirão Preto pela empresa. Ao sair do hotel, 2 homens lhe pediram carona até São Paulo. Naquele tempo, o normal era gastar 10 horas no percurso. Como pisava até a tábua, atingindo a velocidade de 40 a 70 km, os caronitas ficaram brancos de medo. Como sinto falta daquele tempo. Poderia ter me aposentado na GM, mas tive a oportunidade de ficar apenas 5 anos, porque em 29 veio a crise mundial. Os fazendeiros de café quebraram, muitos carros tiveram de ser recolhidos, e na Revolução de 30, a empresa foi praticamente fechada. Foi uma pena, pois gostava de ser um generalense, finaliza Vicente. Bom, era isso que eu tinha para apresentar nessa edição. Se gostou do conteúdo, continue acompanhando o canal, pois teremos vídeos regulares. Se conhece alguém que apareceu nessa edição, ou se tem alguma história com a GM, compartilhe nos comentários. E muito obrigado por assistir.